Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Começando mais um O Quinto Set, aqui no canal do New Balls Please, o nosso programa de entrevistas. A cada 15 dias, um convidado especial, falando sobre tênis, sobre carreira, sobre vida, sobre absolutamente tudo. E hoje temos mais uma novidade aqui, Fernando. Mas a gente vai inovando. Exato. Pela primeira vez, um tenista, de fato, está conosco. Agora Tomás Bellucci. Temos 3 tenistas à mesa, né? Temos 2 tenistas e um curioso. Tomás Bellucci está conosco, número 21 do ranking, um dos grandes tenistas brasileiros da história. Bem-vindo, Tomás. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, eu que agradeço. Prazer estar aqui. A nossa primeira pergunta aqui, para os não tenistas, é: qual é a sua relação com o tênis? A sua relação com o tênis a gente sabe muito bem. Então eu vou te perguntar, quando começou a sua relação com o tênis? Faz tempo, hein? Eu tô com 37, deve ter começado há uns 35 anos atrás. Tô louco, tudo isso. 2 anos de idade? O que acontece? Meu pai, ele tinha uma quadra, meu pai tinha uma chácara no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha que chamava Tietê. E é uma história até engraçada, que ele jogava futebol e com o tempo ele começou a ficar velho e transformou esse campo de futebol numa quadra de tênis. E daí foi justamente no momento que minha mãe estava grávida, me teve, que daí, cara, eu nasci dentro de uma quadra de tênis. Com meus pais jogando tênis, a gente jogava descalço, jogava tênis, depois ia pra piscina. Assim, o tênis era um momento ali de convívio familiar, então eu comecei a jogar tênis assim, desde pequenininho, desde que eu nasci praticamente. Isso acaba acontecendo com todo mundo, né? Chega uma certa idade que o futebol se torna um esporte radical. Pra mim já se tornou faz uns 10 anos, mais ou menos. Aí vamos jogar tênis, que é melhor. Para alguns anos, Para alguns nem começou, né? Porque não tem nenhum tipo de talento. Mas dentro dessa tua vida, antes de que todo mundo te conhecesse, você imaginava ser um tenista profissional? Era uma coisa, com o tempo você começou a perceber que era isso que você queria, ou foi acontecendo? não, foi acontecendo. Eu acho que não existe um momento que você fala, agora eu sou tenista profissional. Isso eu acho que vai acontecendo com o tempo, né? Você vai jogando os torneios e vai vendo que você tem talento, que você tem chance de se desenvolver, jogar os torneios maiores. E daí eu comecei a jogar torneios paulistas, brasileiros, e minha mãe e meus pais, eles também recebiam muito elogio dos treinadores, né? Os treinadores falavam: "Ó, o Tomás leva jeito pra isso, tá jogando bem, leva ele pra esse torneio, traz ele pra minha academia." E meus pais foram crescendo o olho, falando: "Pô, quem sabe esse garoto não vira um tenista, né?" Porque meus pais não tinham noção nenhuma de tênis. Até hoje meus pais jogam tênis, mas se eu jogar com a mão direita, eu acho que eu não perco nenhum ponto deles. Então eles são amadores, eles sabem só um pouco, né, de tênis. Então, com o tempo, na época era eu e minha irmã, eles levavam a gente nas melhores academias, com a esperança que a gente se desenvolvesse e virasse tenista, né? Mas começou a ser sonho mesmo com uns 13, 14, 15 anos que eu realmente comecei a ver que talvez eu tinha a possibilidade de levar aquilo lá como profissão, mas não existe um momento que você para de ser um tenista social para virar um tenista profissional. Isso eu acho que é um caminho natural de qualquer atleta, né? E é louco isso, né? Porque, às vezes, se você vem de uma família já de pais atletas ou de pais tenistas, enfim, tenistas mais fácil, mais fácil. Menos difícil ainda, porque você já conhece os caminhos. Os seus pais não. Eles foram aprendendo a serem pais de atleta à medida que você foi também evoluindo no esporte. Sim. Então é praticamente um começo do zero para todo mundo, né? Enquanto pais e enquanto atleta. E eu acho que é até mais difícil se desenvolver como pais, porque você está muito distante, assim, da realidade do tênis, né? Então, quem estava na quadra, quem estava nos torneios, quem estava na academia treinando era eu estava no dia a dia ali. Eles tinham o trabalho deles, eles estavam tentando ajudar eu na melhor maneira, mas até hoje, se eu for conversar de tênis com eles, eles vão saber o básico do tênis. Ainda não, eles não tinham a confiança de tomar as decisões, né? Quem tomava as decisões para mim eram meus treinadores, então eles tinham um pouco de dificuldade de acreditar e de confiar nos meus treinadores, né, de quem que estava levando o processo adiante, né, então... Tinha uma desconfiança e óbvio que tinha uma dificuldade. Tinha, e, pô, teve várias vezes que meus pais brigaram com meus treinadores, que eles achavam que tinha que ir para um caminho, e meu treinador, que tinha mais experiência, falava: "Não, vamos para outro caminho", e tinha um certo conflito, e isso é natural, assim, né, como meus pais não entendiam de tênis, eles não entendem que tem um processo de desenvolvimento do atleta, né, e para eles foi difícil, assim, né, mas, eu acho que esse embate, né, essa desconfiança, com o tempo você vai, desmamando um pouco, né, depois que você vai se desenvolvendo, depois que eu tinha 18, 19, 20 anos que eu comecei a traçar minha trajetória como atleta,
Daí eles tiveram menos influência, assim, na minha trajetória, né, então eles não tomavam mais decisões importantes, eles eram mais como um torcedor do que como um tomador de decisões ou um agente, né, então Como disse o Alcaraz recentemente, a mi maneira. A minha maneira. Daqui a 1 anos eu vou decidir o que eu quero fazer. mas até ter esse processo de parar de escutar os pais, até você tomar suas próprias decisões, E é um ato de coragem seu também. é um caminho duro, é um caminho E duro. também você precisa desmamar um pouquinho de depender deles um pouco também, porque a dependência também te traz Sim. o pai e a mãe falam, pô, eu sou o patrocinador aqui, ainda tem um pouco de voz. Eles né? querem ter esse controle, né, um pouco, né. É difícil isso, é difícil para os pais e para o atleta fazer esse caminho de falar: "Agora vocês não decidem mais nada, agora vocês só me assistem eu jogando". Para eles é difícil, mas eu acho que com o tempo eles foram entendendo isso, né. Eu gosto de fazer uma pergunta para os atletas que vêm aqui, e já venho de várias modalidades, assim, tirando, obviamente, a resposta padrão, né? Que a gente fala, pô, trabalho. Por que você, na tua visão, você chegou? Porque a gente sabe que quando você era juvenil, muita gente ou jogava igual a você, provavelmente tinha gente que jogava melhor que você, gente que jogava pior, que jogou melhor que você, não, porque você, da tua geração e de todas as gerações quase, você é dos caras mais tops que a gente tem, mas por que você, na tua visão, você chegou? Onde foi, o que Diferencial. foi o diferencial ou responsável? Cara, o principal é a vontade, eu acho. É vontade e querer muito, porque se você não quiser muito, cara, vai chegar num momento que você vai fraquejar e vai desistir. Se não que eu não tenha pensado muitas vezes em ter desistido, várias vezes, principalmente no começo da carreira, muitas vezes pensei em parar de jogar, e cheguei a parar de jogar algumas vezes, alguns dias, mas logo já voltava, né, mas é difícil dizer, assim, exatamente, mas acho que é um conjunto de coisas, trabalho com certeza é uma delas, né. Eu sempre falo que eu não era o cara mais talentoso, não era o melhor cara da minha categoria. Eu não era um cara que tinha mais recursos financeiros, não era o cara que tinha o melhor treinador, a melhor estrutura, mas eu era o cara que mais treinava e que mais me esforçava. Então, o que que eu posso dizer? Por que que eu cheguei? Porque eu me esforçava mais que os caras. E eu treinava mais que os caras. Lógico, só isso não é o suficiente, né? Eu tive bons treinadores, caras que me levaram para um caminho bom, assim, né? Que me guiaram dentro da trajetória do tênis. Mas eu queria, cara, eu quando eu era moleque, eu não aceitava perder, assim, não aceitava perder. Hoje em dia, às vezes, eu vejo os garotos jogando assim, e quando tem um garoto que perde um jogo e ele sai meio que. Blasé. Sai tipo assim, perdi, mas dei o meu melhor, sabe? Cara, eu não acredito que esse garoto tenha a veia de ser um cara que vai chegar longe, assim, porque um grande atleta, quando ele perde, cara, aquilo lá é um mundo pra ele. Aquilo lá é tudo que ele tem é um jogo de tênis. E eu não aceitava perder de jeito nenhum. Desde pequeno eu era assim, com 10 anos eu perdi um jogo e saía transtornado da quadra. Não tô dizendo que isso é saudável, mas é uma. Mas o cara tem que sentir de alguma forma. Tem que É uma sentir. característica. Infelizmente, o tênis é um esporte, cara, puxado, cruel, assim, em muitos momentos. Que se perde muito. Que se perde muito e é difícil. Você precisa ser muito resiliente, porque você vai perder muito e se você não quiser muito, o outro cara do outro lado vai querer mais que você. E o cara vai te ganhar mesmo sendo pior que você, sendo. Então, cara, se você quer muito e se dedicar, você vai conseguir. Se você não se dedicar, com certeza você não vai chegar longe e não tem a menor chance hoje em dia num circuito tão profissional. Então, o que eu posso dizer é isso, assim, não tem muito mais coisa assim que eu acho que eu vejo que eu era melhor que os outros, sabe? A diferença é que eu me dedicava mais e fazia as coisas tudo certo, assim. Eu era um cara muito disciplinado a ponto cara, sábado e domingo, quando eu tinha 12 anos, meu pai me botava dentro da quadra e ficava lançando drills pra eu ficar jogando o final de semana inteiro. Então era um cara que treinava muito mais que todo mundo e eu tenho sorte de ter um pai que me disciplinou demais. Então eu tenho uma história até engraçada, que às vezes eu estava em casa, assim, um sábado à tarde, jogando PlayStation, por exemplo, e meu pai entrava no quarto e olhava pra mim e falava: você tá aí jogando PlayStation? Seu adversário. Seu adversário tá ali na quadra treinando. Então eu tive um pai que me cutucava. No pressure. Assim, não quero dizer nada, mas o fulaninho tá treinando, falando, Game adversário 1-0. Então, assim, eu tive um pai, cara, muito disciplinador. Mas isso foi bom pra mim, sabe? Porque o custo que a disciplina teve, assim, no meu dia a dia foi menor do que pra muitos atletas. Então, pra mim, treinar de segunda a segunda não era
tão difícil quanto para outros caras. Então, com o tempo, eu fui conseguindo me sobressair, né, dentro desse meio. E dessas vezes que você falou que das várias vezes que você pensou em desistir, o que que te enchia o saco? O que que te fazia querer desistir? Era viagem, era: "Puta, a grana não tá entrando", era: "Não tô ganhando jogo", era: "Não quero pagar esse preço". O que que te incomodava mais? Cara, era isso, treinar muito e não conseguir ganhar. Muitas vezes perder de caras que treinavam menos que eu, que se dedicavam menos que eu. O que acontece, né, no começo de carreira, às vezes você pega um cara que é super talentoso e que sabe jogar o jogo melhor que você, o cara vai ganhar de você, porque o cara é mais tinhoso, o cara vê melhor o jogo, o cara o cara tem artifícios que fazem ganhar de você mesmo você sendo um melhor jogador que ele. Então, cara, muitas vezes jogando Future jogando 3 meses na Itália de Future e ganhando um jogo em 3 meses, meu pai contando os reais pra me deixar daí do circuito, viajando, continuando jogando, era difícil pra mim, assim, porque queira ou não eu tinha uns pais que não eram podres de rico, que pra eles não fazia diferença nenhuma eu estar ganhando ou perdendo. Então pra eles também era um custo estar me deixando dentro do circuito, viajando com o treinador, bancando hotel, passagem, então eu levava isso em consideração, falando: "Pô, não tô fazendo faculdade, não tô estudando". É. Você demorou muito nessa transição? Demorei uns 3 4 anos. Uns 3 anos aí, pelo menos, né. Porque eu entrei top 100, eu tinha 21. Então, queira ou não, do 17 até o 21 eu joguei Future. Meus pais me bancaram, entre aspas, né. Até os 19, 20 anos, tudo bem, mas depois eu comecei a jogar Challenger, eu comecei a ganhar uma graninha, pelo menos eu pagava a minha estrutura, mas pra mim era puxado, assim, eu saber que eu não tinha faculdade, eu não tinha estudo, meus pais estavam gastando dinheiro comigo, e eu indo lá na Itália perdendo a primeira rodada de quali, então, cara, isso para o jogador é muito difícil, assim, então isso que mais me pesava, assim. Mas é isso, cara, qualquer começo de carreira, começo de profissão, você tem perrengue. E é isso que vai te deixando cada vez mais forte, né. Mas tenta se transportar, porque eu acho que vai ter muita gente que, pô, você treina alguns meninos, a gente vai entrar nesse ponto, no Boscardin, em jogadores de hoje, que de repente não se pagam tanto, né. Tenta se transportar ali, a transição, né, que a gente chama. Pô, jogou bem juvenil, começa a jogar profissional, não se paga, Uhum. a família Gasta você dinheiro. olha e a família tá lá se Se matando esfoelando, pra dar o chance. existe uma pressão muito grande. O que que o que que te fez, lógico, o trabalho, o que que te fez ficar? O que que te fez dar esse salto? Porque muita gente fica. A minha pergunta é muito mais, pô, quantos não param ali? Quantos A maioria, desistem ali? a maioria. Na maioria. É o grande problema do tênis brasileiro, a gente sabe disso, né, que a grande maioria, pô, o cara foi 5 do mundo juvenil, o cara foi 25 do mundo juvenil, hoje ainda tem a faculdade, mas o que que te empurrou? Coach te ajudou? Um resultado que apareceu e você pegou? O que que você lembra dessa época? Eu não tinha plano B, é isso que eu lembro. Ou eu jogava tênis, não tinha plano B, assim, eu não tinha. Eu me via assim, se eu parasse de jogar, eu não tinha faculdade, não podia mais ir pra college nos Estados Unidos. Eu ia ter que voltar e trabalhar com meus pais, é isso que eu tinha. Eu falava: "Cara, eu pra voltar pra trabalhar com meus pais, eu vou ficar aqui no circuito que talvez eu tenha alguma chance de ser jogador". E o que eu acho que acontece muito hoje em dia é que tem muitos jogadores hoje em dia que têm um plano B muito bom. Então, se o cara tem um plano B muito bom, ele não sei se ele vai se esforçar tanto e se ele vai pagar o preço de ser um tenista profissional, que o plano é muito difícil. E o plano é isso, é pelo menos, cara, se um cara é muito fora da curva, ele demora 3 anos pra sair dos filtros. Dificilmente você vai ver cara com menos de 20, 21 anos jogando top 50, top 100, cara. Você não vê. Se você pegar o ranking, talvez tenha uns 5, 6 caras top 100 com menos de 21 anos. Então tem uma trajetória longa, cara, de 3, 4 anos que você, cara, se você rema muito, e é muito duro o circuito. E hoje em dia, cada vez mais, a gente estava conversando aqui em off, cara. Hoje em dia o circuito é mais duro do que nessa época. De ambiente pesado, assim, energia pesada dentro do ambiente, do circuito. Então era isso, cara. Eu não tinha plano B, não tinha o que fazer além do tênis. Então eu falava, eu vou jogar isso aqui até dar certo. Ou até meu pai não ter mais dinheiro pra pagar as viagens. Então meus pais compraram um sonho e eu fui indo, cara. E eu lembro que o que me deu, assim, um clique na cabeça foi eu estava jogando uma gira na Itália, eu estava com um treinador na época e
eu tava indo mal, eu tava, sei lá, 700 no ranking, eu tinha 20 anos. Só primeiro de quali de future, de vez em quando ganhou um outro jogo. E meu pai ligou pro meu treinador, meu pai, ligou pro meu treinador e falou: "Ó, eu não tenho mais grana, o patrocinador, o cara que ajudava o Tomás também falou que não tem mais grana para te bancar, fica mais um mês aí com o Tomás, que quando você voltar eu tento pagar o seu salário." E o cara falou: "Não, se você não pagar meu salário semana que vem, eu vou embora." Daí eu falei: "Caraca, esse meu treinador vai embora, não vai ficar comigo mais." E deu nisso. Semana seguinte, no próximo torneio, eu tava jogando, o treinador pegou as malinhas dele e foi embora. E eu fiquei jogando mais 2, 3 semanas na Itália sozinho, porque meu pai não tinha mais dinheiro para pagar o treinador. Daí, cara, isso aí foi um momento que virou um pouco a chave assim na minha cabeça, sabe? Porque eu era, queira ou não, eu me apoiava muito no meu treinador, sabe? Meio que dividia a responsabilidade com ele. E quando eu me vi sozinho, eu falei: "Cara, agora a Agora tudo responsabilidade é minha. comigo. Agora não tem mais desculpa, não tem mais desculpa. Se eu perder, é porque eu perdi, não é porque o meu treinador Não falou que eu perdi o falou, porque o meu treinador é ruim, porque ele falou para eu fazer uma coisa, eu fiz outra. Se eu perder, é minha responsabilidade." E daí eu voltei para São Paulo, não tinha treinador, não tinha onde treinar, não tinha nada. E daí, cara, eu voltei, eu tava 700 do mundo. Eu fui jogar 2 Futures, tomei, sei lá, segunda rodada. Daí eu fui jogar um Future, ganhei um Future. Meu primeiro Future eu ganhei sozinho, sem treinador. Meu pai ia me ver jogar a semana inteira. E daí eu entrei num Challenger na América do Sul, fui sozinho também, fiz 2 finais. Em questão de 2 meses, que eu sempre tive treinador minha carreira inteira, 2 meses que eu não tinha treinador, eu pulei de 500 para 250. Então, assim, cara, assim, mas isso foi inconsciente, assim, sabe? Não foi aquele negócio: "Agora estou sem treinador, então eu vou começar a jogar." Não, foi uma coisa natural, assim, que dá de um clique na minha cabeça que eu comecei a entender o que que eu precisava fazer dentro de quadra, sabe? Então foi um momento, assim, que de virada, assim, na minha carreira como tenista, sabe? Conta como é que é essa relação e a dificuldade dessa relação, porque, como você disse, ainda mais quando você está tentando se meter, as giras são longas. Você fica fora muito tempo, porque não vale a pena para o atleta Tem que economizar. sul-americano ficar pagando passagem de volta para Europa toda hora, fora o desgaste, enfim. Quão difícil é essa convivência duradoura, tão duradoura assim? Cara, você acorda com a mesma pessoa, você vai dormir com a mesma pessoa, você treina com ela, você almoça com ela, você toma café com ela, tudo você faz com a mesma pessoa. E óbvio que é inerente ao ser humano, essa convivência por um tempo muito longo, ela não é saudável. Pra ninguém, acho, né. É. E quanto isso desgasta e quanto isso, em certo ponto, estressa? Ah, estressa bastante. Eu acho que, assim, o Joãozinho Suete foi o treinador que eu tive mais tempo, assim, de trabalho com ele. Acho que foi quase 5 anos com ele. E eu terminei com ele não porque eu não acreditava que ele poderia me botar de novo entre os top 20, por exemplo. Porque, porra, pra mim o João, cara, é o melhor treinador que eu já tive, talvez. Porque eu fiquei, pô, muito tempo com ele e ele me deixou lá top 50 durante praticamente o tempo inteiro que a gente trabalhou junto. Mas foi por desgaste, cara, de trabalhar, desgaste diário mesmo. Porque ele também estava desgastado, sabe? Você via que, queira ou não, o cara acaba falando às vezes, a maioria das vezes a mesma coisa pra você. Dificilmente o cara vai O falar. que que eu posso agregar mais? Chega uma hora que o cara não tem muito o que falar. O cara vai falar as mesmas coisas pra você e você vai cometer os mesmos erros. E é isso que acontece, porque, cara, o tênis é assim, é difícil mudar, é difícil você mudar os seus hábitos, mudar a sua maneira de enfrentar os seus desafios. Então, o meu tempo de trabalho com o João teve um ciclo, sabe? Teve um ciclo que se encerrou e outro começou, entendeu? Então, eu acho que o tempo de trabalho de qualquer treinador tem começo, meio e fim, assim. Eu acho muito difícil, independente da qualidade do treinador, você ficar a vida inteira igual esses caras ficam, igual o Nadal ficou a carreira inteira com o Tony Nadal, né? Mas queira ou não, dentro da. É uma relação familiar, tá? É uma relação familiar mais do que de treinador, né? Uma relação de tio, né? De família. Mas mesmo assim, ele agregou outros treinadores com o tempo, né? Ele foi agregando o Roth depois com o tempo. Então, você tem que ficar mudando de vez em quando, até para sair um pouco dessa inércia, né? Porque às vezes uma relação acaba caindo na mesmice, né? Então fica um pouco difícil. Você parando para pensar agora, você teve uma carreira, além de brilhante, bem diferente, principalmente falando de técnicos. Que eu lembre, você vai me corrigir melhor. Você falou do Joãozinho, você treinou com o Larry, uma pessoa totalmente diferente. Isso é muito diferente. Você tem o Dani Orsanik,
um cara completamente diferente. O Pato Clavé, o Léo também, né? O O Léo. Léo Azevedo. Você tem 5, aqui a gente pensa aqui É o que tem rapidamente, mais tempo, é. 5 treinadores bem diferentes. Hoje, olhando, o que que você buscava, né? Porque, e eu acho que serve muito pro tenista. O que que o tenista busca? É só relação? É só experiência do cara? Pô, o Larry treinou o Guga, o Joãozinho tem uma carreira super consolidada como técnico, o Léo também treinou esse, treinou aquele. Onde você ia atrás quando você pensava em treinador? Cara, primeiro a relação com o treinador é o mais, para mim é o principal. O cara pode ser o melhor treinador do mundo, se o cara não for seu parceiro, seu amigo, seu brothers, cara, não vai dar certo isso nunca, porque é isso. Você dorme e você acorda com o cara. Se o cara não é amigo seu, cara, chega uma hora que você vai querer dar um murro na cara do cara, não tem como. Então, cara, Ou se o técnico vira e fala que meu joelho com 50 anos é melhor, eu nunca vi alguém tão podre fisicamente, como fez agora. Treinado com o Gora. quando saiu aquela declaração, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caraca, imagina a cabeça do jogador recebendo isso. Porque, cara, o principal do treino, assim, como eu vejo assim meu trabalho como treinador, o principal do treinador é passar confiança pro jogador. Não é tirar confiança, é passar confiança. O cara pode fazer um jogo de merda. Se você sair da quadra e falar que, pô, jogar o cara pra baixo, cara, você não tá fazendo seu trabalho direito. E talvez seja a maneira que o cara criou de. Queria dar um choque de gestão. Talvez, pode ser, mas não sei se foi muito efetivo. Durou um mês e mandou ele embora. Mas não. Então. Parece que não funcionou. Parece. Então tem que ter um encaixe entre o jogador e o treinador. Tem que ter esse encaixe, cara, que é inevitável. Mas lógico, também não adianta ser só amigo. Eu também teve treinadores que eu era super amigo, o cara muito próximo, mas o cara não me fez jogar. Então eu também agregava, via se o cara ia agregar coisas pro meu jogo. E, por exemplo, o Dani Orsenik, assim, eu via que era um cara que podia agregar ferramentas no meu jogo que naquele momento eu não tinha. Que era uma subida para rede, que era um jogo de transição que eu não tinha tanto, que poderia me agregar mais para quadra rápida. Então, eram coisas que eu vinha nos caras que eu ia trabalhar que talvez poderiam agregar um pouco mais no meu jogo, porque eu tinha uma base de jogo já estabelecida, tinha um padrão de jogo que eu não ia mudar. Mas se eu quisesse levar o meu jogo para um outro estágio, eu teria que agregar mais Você era coisas. duro com as mudanças? Se eu era duro em que sentido, por exemplo? Porque agora é legal, né? Porque agora você é técnico. Você pega um garoto e fala assim, pô, eu acho que você tem que mudar um pouco o teu padrão de jogo, eu acho que você tem que jogar um pouco essa bola um pouco mais ali. Aquela cabeça dura. Ou você é difícil de entrar e conseguir mudar? Você brigava, falando, não vou fazer, ou você Não. se jogava, se entregava? Não brigava, eu fazia. Fazia? Eu acho que eu fazia até demais, eu acho. Porque teve uma vez, eu até conversei com o João uma vez sobre isso, porque teve uma vez que a gente terminou a temporada, acho que 2015, eu acho que foi. Eu terminei, sei lá, 31 do mundo, 35 do mundo eu terminei. Daí o João virou pra mim e falou, a gente vai fazer uma mudancinha no seu saque. Eu falei, cara, mudança no meu saque, eu saco bem já, cara, é um dos melhores golpes, quem já vai fazer mudando o saque? Daí eu falei, tá bom, vamos mudar, né? Ele falou, eu acho que você precisa de uma porcentagem melhor de saque, você tá errando muito no primeiro saque, eu preciso que você saque 65, 70% do primeiro saque. Mas eu era um cara que eu não tinha limite, assim, sabe? Eu não era um cara acomodado, que eu me via 30 do mundo e falava, tá bom, assim, tô ganhando uma grana legal, tô bem estabelecido, eu não quero correr risco de querer ser 20 e depois cair para 60. Então eu ia lá e comprava ideia, falava, tá bom, você acha que a gente vai me meter top 20? Então vamos fazer isso. E naquele momento eu sentia que poderia melhorar meu saque, sim, mas foi muito ruim pra mim, assim, pra minha confiança como jogador, porque em poucos meses, assim, eu não conseguia melhorar meu saque e eu não consegui voltar pro meu saque exterior. Então meu saque piorou naquele momento, e um momento, assim, de começo de temporada, eu comecei a temporada muito mal, assim, poucos resultados relevantes. Então foi uma mudança que foi ruim pra mim. Mas assim, eu não tinha medo de tentar coisas novas no meu jogo. Mas lógico, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. Não tô falando que foi um erro, mas foi uma mudança que não foi muito benéfica assim pro meu jogo. Então eu não tinha medo, eu queria sempre melhorar e eu não gostava de ficar no mesmo lugar. Toda mudança, assim, quando ela é significativa para um tenista, eu acho que ela machuca um pouco. E acho que causa um certo sofrimento, porque você já era um cara estabelecido. Você já estava ali numa condição de ranking muito legal. Como você disse, já estava ganhando uma grana.
Óbvio, você tinha motivação de querer mais. Só que toda mudança nesse sentido, em um fundamento, em um golpe tão importante como era o saque, ela causa um pouco de sofrimento. O Pardal conta da história quando mudou a esquerda do Fino, que ele falou: "Cara, eu só fiz isso porque eu acho que o Fino ia topar e ia pra cima, porque ele ia aceitar a mudança". Mas hoje, como treinador, e você já trazendo essa experiência aí de ter sofrido um pouco para mudar, você vê esse sofrimento, essa desconfiança? Porque se o cara não comprar a sua ideia Sim. 200%, lascou. Não, acho que você tem que sentar com o treinador, com o jogador e falar assim: "Ó, eu quero que você vamos mudar isso aqui, você concorda com isso?". Se o cara falar: "Concorda, vamos fazer isso", beleza. Agora se o cara não comprar a ideia, não tem como que você colocar na cabeça do cara que o cara vai ter que fazer coisas diferentes para conseguir um resultado diferente. Então isso é o principal, né. E ao contrário também, né, o jogador tem que acreditar no treinador. Não adianta eu virar para o meu jogador e falar: "Faz X", e o cara não acreditar em mim. Quando eu tive uma conversa uma vez com o Pepe. Eu falei: "Cara, não adianta eu virar pra você e falar pra você fazer alguma coisa, e você querer fazer outra. Eu não sou o cara certo pra estar aqui nesse lugar, se você não acreditar que você pode confiar em mim pra fazer certas mudanças no jogo". Então é isso, cara, o jogador precisa acreditar no treinador desde o dia um. Se ele não acreditar, cara, não tem pode ser o melhor treinador do mundo, o cara não vai conseguir melhorar o atleta, né. Você está falando de técnico, né, é o que você hoje mais gosta de fazer? Eh, a transição de sair de jogar para procurar uma nova profissão, um novo Tomás ali depois de jogar, essa é a coisa que mais tem te agradado? Sim, sim, acho que sim. É assim, quando eu parei de jogar eu não tinha a mínima noção que eu ia fazer da vida. Mas foi bom, assim, porque eu levei a carreira de como atleta, assim, como jogador, muito a sério e muito intenso, assim. Quando eu era jogador, eu não pensava em nada mais do que melhorar como tenista. Eu não tinha outros projetos, outros planos da minha vida a não ser jogar tênis. E isso eu acho que foi uma das coisas que me levaram a ser bem-sucedido. Então, quando eu parei de jogar, eu não tinha a mínima noção do que eu gostava de fazer. E aí eu falei: "Cara, eu vou experimentar algumas coisas aqui, ver se eu gosto". E quando eu Você pode recebi falar algumas coisas que você fez, não? assim, eu fiz várias coisas diferentes. Eu trabalhei com meus pais, por exemplo, meus pais têm uma empresa de confecção de roupas, Uhum. e até hoje eu trabalho um pouco com eles, que é uma coisa que eu aprendo muito no dia a dia. E eu falei: "Cara, vamos fazer coisas diferentes para ver se eu gosto realmente". E daí no mês seguinte que eu parei de jogar, eu fui fazer uma trilha de 15 dias nos Estados Unidos, coisa que eu nunca tinha possibilidade de fazer. Então eu fiz, cara, coisas diferentes, e eu falei: "Cara, tô feliz fazendo coisas legais, assim, mas eu quero ter um pouco mais de envolvimento no tênis", porque, cara, tá dentro da quadra sempre foi uma coisa que eu fiz desde que eu nasci, e que depois eu parei de fazer e eu senti falta. Assim, lógico, a gente até estava conversando antes, né, hoje eu faço com bem menos intensidade do que eu fazia, porque eu já não aguento mais o peso mental e a responsabilidade de ser jogador, né, e acho que foi um dos motivos de eu ter parado de jogar por conta disso. Mentalmente eu estava esgotado já com o que eu podia suportar sendo jogador. E hoje em dia eu levo o tênis, pô, muito mais leve. Hoje em dia o momento que eu tenho dentro de quadra e com os atletas, cara, é muito gratificante pra mim. É muito gratificante, eu sinto que eu posso passar muita coisa pra eles, eu sinto que eles me escutam, que eles, eh, têm coisas pra receber de mim, então pra mim hoje em dia o tempo que eu tenho em quadra é muito bacana. Você foi enorme, gigantesco. Você acha que você poderia ter sido melhor tratado, reconhecido ou não passa pela tua cabeça? Ah, não sei, cara, pergunta difícil, assim, eu não gosto de responder essa pergunta, porque se eu digo que eu poderia ser mais reconhecido, eu vou estar, eh, sei lá, falando que as pessoas não me reconheceram como atleta, assim, eu não gosto de estar nessa posição, sabe. Eu acho que eu tive o reconhecimento que talvez eu poderia ter naquele momento, eu acho que as pessoas não tinham talvez o conhecimento e não entendiam a dificuldade que era jogar top 50, top 100. Eu acho que até Top hoje 20? eu acho que até hoje as pessoas têm essa dificuldade de entender o quão difícil é o tênis. Eu vejo isso muito por conta do João, que já alcançou coisas E da enormes no Pia, que tênis foi 10 e é, hoje toma pedrada à torto e à direito. e ela vai receber, cara, a carreira inteira. Isso não é dela, o problema não é com ela. Exato. São das pessoas que às vezes não entendem a dificuldade que é o tênis, né. Então,
Eu acho que no começo eu me questionava muito, assim, sabe, de: "Pô, tô recebendo um monte de pancada aqui, eu não mereço isso", sabe. "Pô, eu não mereço, eu tô me esforçando, eu todo dia eu treino pra caramba, me esforço pra um monte de gente que não entende nada de tênis vir me martelar". No começo eu me incomodava bastante, mas depois eu fui entendendo que, cara, o problema já não é mais comigo. Eu não consigo mais controlar o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. Então, eu vou dar o meu melhor dentro de quadra e que se elas quiserem vir me assistir e gostar de mim, cara, estão bem-vindas. Quem não, pô, vier pra falar, pra não agregar, cara, eu vou, cara, ignorar e não vai fazer parte da minha vida. Então, não gosto de me colocar nessa posição de coitadinho, assim, sabe? Ah, fui injustiçado, fui. Cara, eu tive reconhecimento que poderia ter naquela época. Eu acho que teve menor do que deveria ser. Em outro lugar É, teria é sido uma igual. é uma é uma briga, de a gente falar um pouquinho, é uma briga dura de você. Eu acho que ele foi o primeiro grande nome e o nome após o Google, o maior nome depois do Google, assim, e ranking, essas coisas todas, e querendo ou não, o sucessor sempre apanha. Traz o peso inevitável. Então traz um Mas eu acho peso. que é uma questão mais cultural do que exatamente. 100%. Se eu não estivesse lá e estivesse outro jogador, eles iam receber as mesmas pancadas Sem que eu dúvida, recebi na época. sem Ia dúvida. ser igual, cara. O problema não era comigo, entendeu? Então, eu acho que eu não levo isso como um peso, assim, pra minha vida, sabe? Agora me diz uma coisa, você pegou na sua carreira ainda, um bom tempo em que já havia rede social, distrações e coisa do tipo. Hoje, do lado de fora, treinando garotos, você sente que a questão de rede social, como disse o Goran também recentemente de maneira muito verdadeira, ele falou algo como: "Isso aqui é um hospício, todo mundo sabe bater na bola, mas cara, não tem ninguém bem da cabeça e o negócio de rede social consome os caras". Você acha isso? Você acha que há um exagero e uma dificuldade tremenda de afastar, de separar as coisas e deixar o celular de fora para o cara focar no que tem que focar? Eu acho que a rede social hoje em dia é uma distração a mais pro cara, que a gente não tinha na nossa época. Então a gente jogava, perdia ou ganhava, só o nosso treinador e quem estava lá no clube sabia o que tinha acontecido. Então a gente tinha assim, uma responsabilidade que não parecia tão grande quanto é hoje em dia. Eu acho que o jogador quando entra na quadra hoje em dia, eu acho que ele sente uma responsabilidade, uma cobrança maior do que deveria ter. E eu acho que isso, por conta das redes sociais, eu acho que hoje em dia o jogador ele tá muito mais próximo dos fãs de tênis, ele tem um contato muito mais próximo, então ele Próximo de fã e próximo de hater. Pior. os 2, ele tá o dia inteiro recebendo feedback, tanto positivo quanto negativo, coisas que a gente não tinha na época. Então a gente não sabia o que estava acontecendo aqui, a gente estava lá em Gstad, por exemplo, cara, cavava um jogo, não tinha muito, não sabia a repercussão que tinha uma derrota, uma vitória. E hoje em dia, cara, se você não sabe lidar bem com isso, realmente fica difícil, assim, um cara lidar nos momentos difíceis, sabe? Nos momentos de muitas derrotas, a rede social vai te jogar mais pra baixo. E ao contrário também, quando você estiver bem, a rede social vai te Te levar lá levar, Deus. então é 880, sabe, hoje em dia. Então, se você não souber ter uma medida certa disso aí, é uma coisa meio perigosa, sabe? O que que você está achando, né, você falou um pouquinho rapidamente do João, que é um cara que impressionante, mas o que que você está achando de toda essa repercussão? Como que você vê esse mundo, como ele como jogador e principalmente esse momento que ele vive de, querendo ou não, de pancadaria, de expectativa, de já chegou e vai ganhar, vai ser número 1 do mundo, vai ganhar grandes slam, né, parece que é fácil, né, do jeito que as pessoas falam, parece que é simples. Como que você vê todo esse mundo? Cara, assim, eu vejo a mesma coisa, eu acho que 880 é demais, assim, sabe? Quando ele vai bem no torneio, todo mundo acha que ele vai ser o número 1 do mundo, quando ele vai mal, todo mundo fala: "Ah, mas uma promessa, nunca vai ser 1 do mundo, nunca vai ser 10 do mundo". Então, assim, quando ele ganha, todo mundo acha que ele vai ser bom, quando ele perde, todo mundo metralha ele. Então, cara, é uma coisa que eu acho que ele encara bem essa situação. Eu vejo ele bem maduro, assim, pra idade dele, eu acho que ele, de certa maneira, consegue se blindar. E ele tá tendo a trajetória dele, assim, um processo natural de qualquer atleta, muito fora da curva de qualquer um, mas eu acho que ele tá lidando bem com esse processo. Porque, cara, eu acho que não é fácil você receber essa responsabilidade tão cedo, né? Com 18 anos já essa responsabilidade enorme de representar um país de 200 milhões de pessoas, né? E ele tem que levar essa bandeira sozinho, cara. Como eu levei, como você levou, cara.
Hoje em dia são poucos jogadores no Brasil que conseguem levar essa responsabilidade adiante, né. Hoje a gente tem o Monteiro, tem o Thiago Wilde, tem o Meligeni, tem outros jogadores que, pô, representam o nosso esporte, mas, cara, o João hoje em dia tem uma repercussão, cara, fora Parece do que os outros tênis. não jogam, né? Parece que a gente nem escuta a fala dos jogadores, porque hoje em dia ele tomou o espaço do tênis gigante. Mais do que o tênis, hoje em dia quem não joga tênis conhece o João. E, cara, eu acho que é um processo natural, assim, o nosso país, como eu disse, é uma cultura, cara, difícil de lidar para o atleta, né, tanto não só para quem é tenista, mas para todos os esportes. É uma cultura difícil de lidar e eu acho que ele tá no caminho certo, acho que o João vai ser um grande jogador, eu até evito falar muito bem dele, porque se eu vier falar bem dele e ele perder um jogo, vão falar: "Ah, pô, mas o Tomás disse que ele ia ser 10 do mundo". É. Relaxa, eu falei que havia ser um, usou metralhada até hoje. Então. E se fala o contrário, fala: "É, mas é porque o Tomás não quer que ele seja um bom jogador, tem ciúme". Então é melhor a gente não falar nada, porque se a gente falar bem, ele tá falando bem demais, então eu só sei que, cara, ele é um cara muito fora da curva e ele vai ser um grande jogador, isso não tem dúvida nenhuma, e já é um grande jogador. Então, eu acho que ele tem uma equipe fantástica do lado dele, que vai levar ele pra lugares extraordinários e tá no caminho certo. Perfeito, é mais um testemunho. Agora, você falou agora há pouco, no seu segredo, né, de carreira, por ter dado tão certo, que você queria mais do que a maioria, que você treinava mais que a maioria, que o seu pai ia lá te cutucar e falar: "Não, o seu adversário tá treinando e vai ganhar de você". A gente sabe que o preço a ser pago, ele é muito grande. Você acha que hoje, como você falou, tem jogador que sai da quadra, perdeu e tá tudo bem. Nessa questão de comportamento, do querer pagar o preço, do comportamento, do se indignar com a derrota, do se incomodar com a derrota. Você acha que hoje é uma cultura diferente? Você acha que o cara sente hoje diferente do que você sentia e quer pagar um preço menor do que você pagou na sua época de jogador? Eu acho que ele espera que as coisas sejam mais fáceis do que é na realidade. Eu acho que o tênis é muito difícil, e é muito difícil para todos, até para aquele garoto que tem um talento absurdo. E muitas vezes eu vejo, às vezes, um jogador que tem um talento absurdo e ele acha que ele vai chegar muito rápido a 100 do mundo, por exemplo. E é isso, cara, é 3, 4 anos pelo menos para o garoto chegar lá, independente de quem ele seja. E às vezes o garoto não entende isso, né, então, hoje em dia o que eu assim, o meu trabalho no tênis tem sido explicar e fazer esses garotos entenderem que mesmo que ele fizer tudo certo, e que ele se dedicar, e que ele fizer exatamente as coisas que ele precisa fazer, ele vai ter o tempo dele ainda. Ele vai ter que passar por esse processo de 2, 3 anos, que qualquer atleta precisa ter esse processo de amadurecimento. E hoje em dia o circuito é muito profissional. Hoje em dia até os caras que estão 800, 1000 do mundo, que na nossa época eles tomavam um expresso e iam entrar na quadra sem nem aquecer, sem fazer nada, cara. Hoje em dia os caras, eles são muito profissionais. O circuito é muito profissional desde o começo. Então é difícil você passar todas as barreiras do tênis hoje em dia. Para você passar do filter é difícil, para você passar do challenger é muito difícil. Então, cara, hoje em dia para você avançar no tênis, leva mais tempo do que na nossa época. Isso aí não é desmerecendo a nossa época, que também era muito difícil, mas hoje em dia é mais difícil, porque o circuito hoje em dia é muito profissional, desde o juvenil, por exemplo. Você vê os caras no juvenil levando o treinador, preparador físico e o psicólogo para quadra. Então, é um processo difícil e os garotos têm que pagar o preço e entender que mesmo pagando o preço, vai demorar. É isso que eu vejo hoje em dia. E às vezes eles acham que treinar bem hoje, amanhã quer ganhar Roland Garros. E não acontece isso. Você é da parte do tênis, do mundo do tênis, que acha que o tênis, esse tênis de hoje mudou? Ou ele entra, no que eu falo taticamente, onde joga, né? Esquece o lado do que você acaba de falar, mais profissional, mais trabalhador, com mais gente, com muito mais informação que a gente tinha. Mais profissional, né? É, mais profissional. Agora, o lado do tênis eu acho que tem 2 tipos de pessoas no nosso mundo. O cara que acha que: "Ah, porque mudou, porque o cara tá mais dentro da quadra, blá, 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 e o tênis muda mais rápido, isso e aquilo", e tem o cara que fala assim: "Mudou esse lado profissional, mas o tênis continua igual". Como que você vê desse tempo que você parou, que não é muito, nessa evolução do tênis? Você acha que tá mais ou menos parecido ou Não, a essência do tênis é a mesma. A essência do tênis é a mesma. Os conceitos do tênis é o mesmo, eu acho. Eu acho que isso não muda. A resiliência, a parte mental do tênis é a mesma e vai ser sempre a mesma.
lógico, o tênis mudou muito pela questão estratégica do jogo, acho que sim. Acho que hoje em dia os jogadores jogam muito mais rápido, isso aí eu notei durante minha carreira. Então, no começo da minha carreira, eu enfrentava caras que tinham uma velocidade de bola bem abaixo da minha. Durante minha trajetória, eu enfrentei a maioria dos caras que tinham uma velocidade muito parecida com a minha. E no final eu já sentia que mesmo os caras que tinham um nível abaixo do meu, eles tinham uma velocidade igual ou maior que a minha. Então eu comecei a ficar um pouquinho mais velho e perder um pouco da minha explosão, da minha potência, e fui sentindo que o tênis estava chegando numa velocidade que eu já não era mais competitivo como eu era antigamente. Então, assim, o tênis mudou e eu acho que o tênis hoje em dia mudou pela questão física. Eu acho que só pela questão física. Eu não acho que tecnicamente os caras hoje em dia são melhores do que os caras de 10, 20 anos atrás. Eu não acho isso. Eu acho que a técnica de hoje em dia é a mesma. Mas a velocidade provocou essa necessidade de alteração física, não foi isso? Sim, hoje em dia os caras fisicamente são mais rápidos, são mais resistentes, pela questão da evolução da preparação física, isso em todos os esportes. Hoje em dia um jogador de futebol, ele corre 15 quilômetros, coisa que antigamente o cara corria 5. Então o cara cobre mais o campo, o cara chega nas bolas que antigamente ninguém chegava. Então, agora, dizer que o cara pega melhor na bola do que o cara que pegava 15 anos atrás, eu acho que não, por exemplo. Eu não acho que o Alcaraz tem uma direita melhor do que, sei lá, do que o Gonzalez, por exemplo. Cara, difícil dizer isso, eu acho que não. Mas lógico, hoje em dia é o que eu acho, assim, tanto pela evolução física, eu acho que em todos os níveis que eu digo, que eu falei anteriormente, em todos os níveis os caras conseguem manter um padrão e um nível de jogo razoável. Então, mesmo um cara que joga mal, que não tem uma técnica tão boa, se ele tem um bom físico, ele chega bem nas bolas, ele consegue trazer muita bola para a quadra e consegue virar competitivo. Isso torna o nível médio mais competitivo do que era antigamente. Então, antigamente, se o cara não tinha técnica, o cara também não tinha um físico tão bom, cara, o cara ficava muito para trás dos outros. Então, um cara que era 100 do mundo enfrentava um cara em 500, ele não tinha a menor chance de perder. Eu enfrentava um cara quando eu era 60, 70 do mundo, e às vezes eu jogava um Challenger, por exemplo, pegava um cara 300, cara, eu podia jogar mal, que eu não tinha como perder do cara. Hoje em dia, por exemplo, um cara 300, um cara 60, se ele pega um cara 300, se ele tiver num dia ruim, ele perde. Não tem, ele não vai ganhar, porque, cara, o cara ele vai meter bola na quadra, ele vai correr. Então, se o cara não conseguir jogar legal, o cara vai perder o jogo. Então, acho que essa é a maior mudança assim que houve no tênis nos últimos anos. Momento Andy, aqui no quinto set. A pergunta é a seguinte, Tomás. Depois de tanto tempo viajando e competindo em alto nível, quando foi o momento que você olhou e falou, tá na minha hora, é hora de eu parar? E como você se ajustou para esse momento? Ah, é difícil. Tiveram alguns momentos que eu sentei como treinador e falei, cara, não dá mais. Deu. Teve várias vezes. Eu acho que o Fino também deve ter acontecido isso, mas eu sempre falo que o jogador de tênis, cara, ele não gosta de desistir. Eu não gostava da mentalidade de sentar um dia e desistir do tênis, sabe? Então, cara, mesmo quando eu sentava, eu falava, caraca, tá difícil, eu não consigo ganhar de caras que eu não perdia game antigamente. Só que passava uma hora, eu falava pro meu treinador, vamos pra quadra que eu preciso melhorar meu backhand, que se eu melhorar, eu acho que eu consigo. Eu não aceitava não conseguir, sabe? E tiveram vários momentos que, cara, eu achava que não ia conseguir, aí eu, depois de uma hora, esfriava a cabeça, continuava tudo de novo, porque era um cara muito resiliente. Mas quando eu comecei a ver que fisicamente eu não tinha mais possibilidade de ter um volume de quadra onde eu me sentia confortável e confiante, daí eu falei, cara, eu não consigo mais treinar 3, 4 horas que eu treinava antes, porque eu me machuco. Os caras hoje em dia estão mais rápidos do que eu, mais fortes do que eu. Eu não vou conseguir alcançar esses caras. Daí eu falei, cara, acho que eu não vou conseguir meus objetivos, então eu vou parar. Mas se eu olhando assim para trás, talvez eu teria que ter parado uns 2 anos atrás, assim, antes do que eu parei. Tudo isso? Acho que sim, acho que sim. Mas é isso, eu não aceitava parar. Eu falava, não, vai dar, vai dar. A cabeça ainda tá É, quando você tá jogando bem, né? O cara é, que chega uma vez parece que em algum momento dá um clique e eu volto a ser não, eu. eu vou voltar, eu vou voltar. Eu sempre achava, não, mas 2 meses eu jogando bem eu consigo voltar. Só que daí, fisicamente, eu já não estava mais preparado para jogar no nível que eu jogava antes. E o que que a aposentadoria te trouxe como pessoa? De evolução, de aprendizado?
Cara, que a vida não é só tênis. É, mas é uma coisa que, cara, o atleta ele precisa pensar assim. É o que eu falei, cara, quando eu jogava, o tênis era minha vida. Eu não tinha mais nada além do tênis. Então, cara, eu não tinha tempo pra nada além de me preparar pra ser um bom atleta. Quando eu parei, eu comecei, cara, você abre a sua cabeça, né? Você vê 1 milhão de A possibilidades. vida lá fora. É, a vida lá fora. Isso aí mudou muito minha cabeça depois que eu parei de jogar. As pessoas às vezes não têm muita noção. Você ficou muitos anos dentro dos 50. Ali, a gente fala, todos os rankings ele tem a sua pressão. Todos os rankings têm a sua particularidade. Ah, pô, eu fiquei ali um tempo entre os 150. Legal. Tem uma particularidade, uma maneira de jogar e um nível de estresse. Você ficou, sei lá, me corrija, 4, 5 anos, 6 anos seguidos ali entre os 50. Coisa muito difícil. Eu acho que, tirando você, o Guga conseguiu. Eu não consegui. Particularmente, minha posição estava fora dos 50. E realmente ali dentro é um vespeiro. A gente sabe disso. Né? Jogar o que a gente vê hoje, Cincinnati, Toronto. Você precisa estar ganhando muito jogo. As pessoas não têm essa noção que para você se manter 30 do mundo, você não vai até 25 de março, compra os pontos e volta. Sim. Por que você acha que você, além do trabalho, você conseguiu ficar ali tanto tempo? O teu nível de tênis era muito alto, né, Tomás? Você batendo na bola era absurdamente. Você não fala que era muito talentoso, né? Né? Eu não gosto de usar essa expressão talentoso, porque daí dá a impressão que o cara tem que fazer menos. Isso era o Federer. Que também ele trabalhar pra cacete. Também. Apesar de ser talentoso. Até o Federer disse que ele, porra, no torneio ele não treinava tanto, mas quando ele tava lá na base dele, ele treinava bastante, né? Pô, mas você olha a direita dele que andava, o esquerdo que andava dele, o saque absurdo, que ele falou que conseguiu atrofiar, dava 40 isso. Imagina a atrofiação dele. Mas como? Por que tanto tempo ali? Metidíssimo dentro. Porque eu tinha como eu falei anteriormente, assim, eu tinha essa cabeça de não me acomodar. Eu acho que uma das coisas que eu vejo, assim, que muitos atletas acabam fazendo é eles chegam num momento da carreira que eles querem se manter lá. Eu não acho que dá pra você nem se manter se você tem essa cabeça de, eu vou fazer as mesmas coisas que eu vou me manter aqui. Se você fizer as mesmas coisas o tempo inteiro, você não vai se manter no mesmo lugar, você vai cair. Você vai cair e vai cair para sempre, porque se você não estiver sempre se renovando e se reinventando como atleta, os caras passam por cima de você. E hoje em dia, cara, você vê o Sinner, eu tava assistindo o jogo, acho que de Roland Garros, o Sinner, o cara mudou a devolução, o jeito de devolver, sendo que ele era o melhor devolvedor da ATP disparado. Como que o cara muda um golpe, sendo que ele é o melhor naquilo lá? Então você vê a cabeça do cara, né? O cara não tem medo de mudar, mesmo sendo o melhor no que ele faz. Eu acho que essa era a minha cabeça, como eu falei. Acabei o ano 35 do mundo e eu achava que eu poderia, de vez de acabar 35, acabar 15. Por isso que eu melhorava meu saque. Então eu tava sempre querendo agregar coisas novas, né? Então, eu saí de um treinador porque eu via que o outro treinador ia me dar mais ferramentas para eu avançar um pouquinho mais. Então eu tava sempre nessa. E às vezes eu vejo caras que querem se manter onde eles estão e eles não vão conseguir se manter onde eles estão porque ele vai precisar melhorar só para se manter onde ele está. Então era isso que me fazia todo ano assim conseguir me manter entre os melhores, né? Você jogou contra os 4? Federer, Nadal, Djokovic e Murray? Sim. Qual o inesquecível? Além do óbvio, contra o Djokovic, que todo mundo fala até hoje. Né? É o que todo mundo fala, 6-0 no Djokovic. Exato. Você já jogou muitas vezes esse jogo? Como assim você diz? Mentalmente, depois dele. As pessoas falam tanto que você acaba jogando. Esse jogo deve voltar à sua cabeça zilhões de vezes. Voltou alguma vez? Pô, eu deveria ter feito isso. Pô, eu poderia ter feito aquilo. Pô, aquilo lá foi. Você já jogou esse jogo várias vezes? Não. Não, eu não sou muito de ficar remoendo assim os jogos. Não? Não, é difícil assim eu olhar pra trás e falar, putz, poderia ter feito isso aqui diferente, que talvez eu teria ganho. Você tem esse jogo em casa? Não sei se eu tenho, talvez não. Não tem um DVDzinho lá guardado, não? Vou procurar, mas eu acho que não. Qual que é o inesquecível pra você? É esse? Inesquecível, cara. Inesquecível porque as pessoas sempre me lembram desse jogo. As pessoas não me deixam esquecer. Até eu tenho um amigo meu que era meu treinador, o Elinho, ele sempre vira pra mim, ele
às vezes ele vira pra mim e fala: como que foi dar 6-0 no Djokovic? Porque ele sabe que quando às vezes eu tô com ele andando assim, alguém vem e me para pra me pedir fotos, essas coisas, os caras perguntam: como que foi dar 6-0 no Djokovic? Eu tive que responder essas perguntas umas 200 vezes. Mas assim, pra mim, sempre inesquecível foi jogar com o Federer, cara, eu acho. Sério, Federer sempre foi o meu ídolo, assim, no tênis. E pra mim, entrar na quadra era, putz, tá próximo de um ídolo e de um cara que eu admirava muito, tanto dentro da quadra quanto fora, assim. Eu sempre admirei muito a postura dele como atleta, sabe? Eu acho que ele, cara, irrepreensível, assim, sempre foi um cara, um gentleman, sabe? Pô, é difícil você escutar algum jogador do ATP que tem um A pra falar mal do Federer, por exemplo. É um cara, que muito fácil de lidar, se dava bem com todos os jogadores, pô, tratava muito bem os fãs, era um cara que dentro da quadra, pra mim, é o mais genial que teve. Eu não acho que ele era o melhor tenista, mas pra mim ele era o cara mais genial, o que melhor jogava de todos eles. E até hoje, eu acho que vai ser difícil alguém jogar melhor que o Federer, fazer coisas que ele fazia dentro de quadra, que era absurdo que ele fazia dentro de quadra. Então, para mim, jogar com ele foi inesquecível, assim, foi um dos meus grandes sonhos, assim, sendo realizado. Até tem uma história engraçada, que as 2 vezes que eu joguei contra ele, eu tava com o Orsanic, e uma vez eu joguei com ele em Indian Wells, a gente tava vindo de Acapulco, a gente foi embarcar de Acapulco para Indian Wells, e o Orsa pegou o passaporte dele em Acapulco, assim, acabou o torneio, a gente comprou um voo, né, para Indian Wells. O Orsa olhou o passaporte dele e falou: cara, F3 pontos. Meu visto venceu. Venceu meu visto. Eu falei: como assim? Ele falou: venceu meu visto. Não vou para Indian Wells, eu tenho que passar do México, fazer um visto lá e tentar chegar a tempo de você jogar em Indian Wells. Fui para Indian Wells, daí eu liguei pro meu preparador físico e falei: cara, pega o voo amanhã e vem para Indian Wells comigo. E daí eu, cara, joguei uma semana super bem, perdi pro Federer em 7-5 na negra. E daí a outra vez que eu joguei com o Federer foi depois de alguns meses, que o Orsanic tava comigo no torneio também. Um dia antes de eu jogar com o Federer, o sogro dele ficou doente. E ele teve que pegar um voo pra Argentina. Meu Então, Deus. cara, as 2 vezes que eu joguei com o Federer, não tinha treinador. Nem precisava, Não vai. tinha treinador. Pô, levou pro 7-5 no terceiro. Então, treinador. 7-5 e 6 ficaram no terceiro sem treinador. Eu falei: pô, se eu tivesse treinador, talvez eu teria ganho. Espetacular. É. O torneio da sua vida é Gstad? Torneio da minha vida. Tem alguns, acho que estádio um deles, eu acho. Escolheu mal, né? Lugarzinho feio. Lugarzinho horroroso, lugar. E quais são os outros? Indian Wells eu gostava muito de jogar. Roland Garros. Wimbledon. Grama? Olha lá, coisa rara pra brasileiro. Ele também adorava jogar em... Não que eu gostava de jogar na grama, eu gostava de torneio. São 2 coisas bem diferentes. Gostava de ir. Jogava bem? O morango era uma delícia. Então, geralmente a gente gosta onde a gente joga bem, mas vamos deixar o Wimbledon de lado. Não dá para não te perguntar sobre a Olimpíada. Eu acho que uma das grandes emoções você jogou 3 Olimpíadas, né? 3, Uma das grandes emoções é você representar teu país na Olimpíada. Você teve ainda um bônus: jogar no Brasil e jogar bem. Das quartas. Você quase chegou ali na medalha. Conta um pouquinho dessa emoção de jogar a Olimpíada e no Brasil. Cara, foi legal. Foi uma experiência única pra mim, assim. Foi uma semana foi uma baita semana pra mim, mas começou trágica, porque eu comecei a semana machucado, eu não sabia nem se ia conseguir jogar. Daí tive uma primeira rodada com o Dustin Brown, que é aquele cabeludo, cara, Rastafari, que eu odiava jogar com ele, com todas as minhas forças. Falar em jogar na grama. Porque ele era um masterclass na grama, velho. Exato. Cara, era um dos caras que eu mais odiava jogar no circuito, era ele, porque ele não me deixava jogar, só ele joga. Ele fazia tip and chide, saque voleio, zigue-zira, balão ia pra rede. E, cara, eu comecei o jogo, primeira rodada com ele, e eu ia perder o jogo contra ele. Eu ia perder. Ventaval na quadra. Eu falei: cara, eu vou perder esse jogo, não tem como ganhar desse cara. Ele era minha criptonita, assim, ele não conseguia fazer eu jogar, entendeu? Porque tem caras que são assim, tem caras que não te deixam jogar. Só eles jogam, né? Tem caras que fazem tudo pra você. Eles ganham, dão um winner e com 10 bolas seguidas. Daí ele torceu o pé, cara, ganhei a primeira rodada, mas foi uma semana que eu não tinha expectativa nenhuma de bem. Porque eu não tinha me preparado bem, tava super nervoso jogar no Brasil. Peguei um cara muito difícil de primeira rodada, daí ganhei.
E daí de lá, cara, parece que sai um caminhão assim nas minhas costas, sabe? De falar, cara, se eu perder agora, tá tudo certo. Ninguém acredita que eu vou ser campeão. Mas eu era um cara eu era muito duro assim comigo mesmo, sabe? Eu tinha um senso de cobrança, assim, eu me cobrava muito de entrar na quadra e entregar um tênis razoável. E quando eu não conseguia entrar na quadra e ser competitivo, isso me abalava muito mentalmente. E quando eu não me sentia confortável de entrar na quadra, quando eu entrava na quadra sabendo que eu não estava no meu melhor, eu geralmente eu jogava mal, porque eu não conseguia me jogar para cima o tempo inteiro. Eu era um cara que era muito introspectivo, levava as emoções muito para mim, não conseguia compartilhar muito como treinador, então eu era um cara muito mentalmente frágil nos momentos que eu não sentia que eu estava jogando bem. E a semana começou assim, cara, começou muito difícil para mim, cara, mas sei lá, coisa aconteceu dentro daquela semana que eu consegui desfrutar. Então, quando eu entrava na quadra, eu conseguia desfrutar e tirava esse peso de mim, Isso é demais. eu jogava bem. Eu jogava bem, daí onde eu conseguia jogar o meu melhor, que era quando eu pegava esses caras aí. Quando eu jogava com Nadal, com Djokovic, com Federer, é onde eu conseguia expressar o meu melhor tênis. Porque eu entrava na quadra sabendo que se eu perdesse de 6-1, 6-1, todo mundo ia achar normal, ia aplaudir para mim quando eu estivesse saindo da quadra e ia falar, pô, tá vendo com o Federer, não tem problema tomar um cacete meio rodado. Então é onde eu me expressava melhor. Então, essa semana das Olimpíadas foi legal, cara, porque eu curti muito, sem essa responsabilidade, e, cara, foi uma das semanas inesquecíveis, né, pra mim. E o célebre jogo do Ibirapuera? Com o Federer. Cara, foi um jogo especial também, mas assim, menos do que um jogo Outro oficial. ambiente, né? Óbvio, óbvio. Você encara o jogo diferente. E até pela questão do Federer, assim, sabe? Eu acho que ele também não levou aquele jogo como ele leva um jogo de circuito normal. Então isso traz um peso diferente no jogo, assim, sabe? Acabou aquele jogo, por exemplo, ele virou pra mim e falou, cara, eu nunca joguei num lugar tão quente na minha vida. Parece uma sauna esse estádio. E ele pingava, e era difícil ver o Federer suar. Sem novidades. Ele foi, jogava um jogo inteiro sem trocar uma camiseta. Então, era um jogo festivo, né? Era um jogo oficial. Então, mas foi um jogo sempre especial de jogar com o Federer. Muito bom. Ele quebra a nossa pergunta da saideira, né? A primeira pergunta da saideira já não vale, porque a gente pergunta aqui normalmente com quem você gostaria de bater bola. Você já bateu bola, mas, cara, com os 4 maiores da sua geração. Ah, eu tenho uma pergunta antes de entrar na saideira. Recentemente o Zverev falou assim que, cara, preferia ter nascido numa era que não fosse a do Big Three. Você acha do cacete ter jogado na era deles ou você acha que poderia ser melhor se eles não Foi tivessem... 21, tira o Big Three, ele seria 18. Então. Cara, tem um ponto ruim, então tem um ponto bom, né, cara? Eu joguei com talvez os 3 maiores de todos os tempos. Um dos 3 maiores de todos os tempos, né? Só que, cara, o ponto negativo é que, cara, era Os muito. caras não deixavam nada pra ninguém. É quase impossível você ganhar um Grand Slam, uma semi. Porque esses caras ganharam tudo, né? Então você tinha ganhado do Djokovic nas quartas, do Federer na semi e do Nadal na final. Então, cara, quem conseguia fazer isso? Poucos Só o caras Nabandia fez uma vez no conseguiam. Master Na League. Bahia fez, o Wawrinka ganhou, né? O Roland Garros. Poucos caras conseguiram fazer isso. Então, cara, logicamente, eu não era cara pra ganhar Grand Slam. Eu também tenho noção, eu não ia ganhar o Grand Slam, mas eu poderia talvez ter beliscado um 500, talvez, uma final de Master 1000. Eu poderia ter beliscado assim numa semana iluminada, sabe? Só que, igual no torneio que eu perdi na semi de Madrid, por exemplo, que eu ganhei do Bert, ganhei do Murray, perdi do Joe, que se Para, né? ganhar, Para de botar esses caras na frente. Me dá um cara normal na semi. daí se eu ganhasse, eu ia pegar o Nadal na final. Então, cara, eu podia ter feito uma semana iluminada onde eu talvez seria vice-campeão. Então, cara, era muito difícil ganhar esses torneios grandes, né? Então, mas assim, eu tive o privilégio de jogar contra esses 3 caras que pra mim são caras muito fora da curva, né? Foram. Djokovic ainda é. Bom, agora sim, entrando na saideira. Já que você já jogou contra o Big Four, com quem você gostaria de bater uma bola por uma hora assim? Um cara que você sempre admirou Pode e ser nunca das conseguiu jogar? antigas também. Pode ser. Hoje em dia eu talvez falaria o Sampras, eu acho. Sampras? É, em que o filho não teve oportunidade de jogar, né? Teve. Né, eu acho que é um cara das antigas que eu nunca. Acho que a hora que ele tava parando, eu tava começando a jogar, então eu não tive oportunidade. O seu Big Four, na ordem. Meu Big Four. De melhor jogador, cara, eu falaria Djokovic.
Nadal, Federer e Murray. Você diz os que jogaram na mesma época ou Sim. qualquer um? Não, qualquer pode ser bom, desses 4, já que você Desses jogou com 4 eles, eu falaria isso. Infelizmente eu falaria isso. Eu gostaria que o Federer tirasse o fosse primeiro. E se você pudesse escolher alguém pra bater um papo por 1 hora? Pode ser do esporte, não do esporte, das antigas, vivo, morto, enfim. Alguém que Pô, você gostaria de difícil ouvir. de ouvir, conversar. Ah, cara, se falasse do tênis, eu Ou acho que fora dele. De eu acho que repente um cara. eu acho que o Agassi. O Agassi? É, eu li o livro dele e, cara, eu me Um cara conectei legal. muitas vezes, assim, com o que ele escreveu no livro, assim, sabe? Eu acho Em que que aspecto? aspecto de como foi a trajetória dele desde que ele nasceu até ele virar profissional, sabe? Logicamente, eu não tive uma família tão problemática como ele teve, né? Mas em muitos momentos eu me identifiquei com a trajetória dele. Eu acho que seria legal bater um papo com ele para entender um pouquinho melhor como que foi tudo isso para ele. E se você. Que música, que cantor, cantora te fazem parar pra ouvir? Toca e você. Opa, peraí, isso aqui me chama atenção. Cantor, cantora, Banda, tipo de música. pô, difícil. Eu não sou um cara que escuto muito música, não. Ah, cara, não sei, boa pergunta. Eu tinha certeza que você, cara de Tietê, passou muito tempo no interior. Travadeiro, Sérgio? Não, Vai mais sertanejo? o sertanejo. É. Não. Posso fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso aqui? No mundo de hoje, que todo mundo, né, que na nossa geração menos, todo mundo contratando uma estrela no seu melhor momento. Se você fosse contratar uma estrela, desses caras, uau, renomados, para te acompanhar junto com o teu técnico, quem que você acha que você contrataria? O Goran, depois do que falou, não seria. Não, mas você tem Goran, você tem Lender. Agassindo, você tem Lendl hoje, você tem muita gente punk. Quem que você acha que você contrataria? O Goran tem até uma história engraçada. Uma vez eu tava no Australia Open treinando com o Orsa, e o Orsa chamou o Goran. O Goran tava passando assim, acho que ele treinador de alguém. E o Orsa tinha um pouco de amizade com o Goran chamou o Goran pra ver meu saque. Falou, pô, Goran, me dá umas dicas aí pro Tomás, pra como que ele saca como canhoto. Daí ele me deu umas dicas, mas ele tinha um estilo de saque muito diferente do meu, então não me ajudou muito na época. Mas com certeza ele deve ser um grande treinador. Mas eu acho que eu não contrataria, eu não me via contratando alguém muito popstar assim, sabe? Porque eu era um cara que eu gostava de ser muito próximo, assim, do meu treinador. Então, eu gostava de um cara de sentar na mesa de jantar, assim, por exemplo, e conversar de tênis, conversar sobre minha vida, conversar... E você tem a sensação de que esse cara não permite uma Não, aproximação tão não grande. teria esse espaço, não teria essa oportunidade, por exemplo. Esse cara ia... Eu vejo esses caras mais assim... O secretário, what are you talking about? E o Lendl? Não, ele fala falar de golfe. Eu vejo esses caras mais assim, o treino é das 10 da meio-dia, às 9h59 eles estão lá na quadra pra acompanhar o treino. Eu não vejo esse cara entrando na sua vida, por exemplo, sabendo o nome da sua esposa, sabendo o nome do seu cachorro, perguntando como que tá a sua relação com seu pai. Eu não vejo esses caras tendo essa relação com os atletas. Pode até ter assim, mas eu não vejo esses caras tomando esse papel para eles, né? Eu acho que quem toma esse papel é mais o treinador principal, que é o cara que tá no dia a dia com o jogador. E eu criava essa relação e era isso que me fortalecia para estar dentro de quadro. Para terminar, no seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da carreira? Pior lembrança? A melhor, cara, eu acho que o meu primeiro título de ATP, em estádio, assim, acho que disparado, assim, foi um momento que se concretiza, assim, todos os seus sonhos, assim, sabe? Quando você fala, cara, realmente eu sou um tenista bem-sucedido, sabe? Isso era a minha sensação naquele momento, assim. Acho que foi um momento muito feliz, assim, na minha trajetória. Pior momento, eu acho que infelizmente, eu acho que teve muitos momentos muito ruins que eu passei aqui no Brasil como jogador, assim, que eu não consegui jogar bem, tanto o Brasil Open quanto o Rio Open, e que eu fiquei muito mal comigo mesmo, porque eu não consegui corresponder às expectativas das pessoas que iam me assistir jogar, que tinham pagado ingresso para me ver, que tinham ido torcer para mim. Então, acho que eram momentos que eu me jogava muito para baixo, assim, que eu entrava dentro de um buraco
eram difíceis para mim. Acho que talvez tenha sido por isso que eu nunca tenha conseguido jogar tão bem no Brasil como eu joguei em muitos torneios fora do Brasil, que eu acho que eu me colocava numa posição muito difícil, assim, colocava um peso nas minhas costas muito pesado, assim, eu não conseguia expressar meu jogo nessas situações. Perfeito. Mais uma, que não podia deixar de perguntar. Você, durante a carreira, em altas temperaturas, você chegou a sofrer muito por causa de desidratação. Você é um cara que suava demais. Você conseguiu, de alguma forma, dosar isso? Era possível dosar em algum momento da sua carreira? Você falar, opa, não, peraí, eu não posso acelerar aqui porque aqui eu vou me quebrar. Aqui vai me dar problema. Você conseguiu entender mais ou menos o seu corpo e se moldar a isso? Ou era impossível fazer isso porque o jogo te exigia? Às vezes dava, às vezes não, né? Não tem como. Às vezes você vai jogar a primeira rodada de Australia Open às 11 da manhã. Você vai. Também Que tem delícia. 5 graus. A memória boa você trouxe agora. Então, assim, O calor que vem de baixo e de cima, né? teve até uma vez o cara que fritou um ovo dentro da quadra, de tão calor que fazia. Mas, assim, às vezes eu não tinha como ter esse controle, né? Mas o que eu tinha de controle era assim: eu dosava a minha energia dentro da partida. Então, assim, um 5-2, por exemplo, que o cara tava ganhando e ia sacar, eu dava 2 bicas dentro da quadra e se entrasse, beleza, se não, próximo set. E às vezes entrava e eu ganhava o jogo em 3 sets, mas às vezes dava tudo errado. Só que eu, muitas vezes eu não tinha um plano B. Não tinha plano B. Infelizmente, isso eu nunca tive e nunca ia ter, porque eu não tinha como fisicamente ser melhor do que eu era pelas questões fisiológicas que eu tinha. Então, muitas vezes, cara, várias vezes eu perdi jogo pela questão física. Pegava um Ferrero, por exemplo, no Australian Open, Nossa senhora. que assim, eu sabia e ele sabia que se o jogo ficasse físico, ele ia ganhar de mim. Então ele alongava o quanto ele Alongava podia. o máximo. E ele levantava da cadeira já dando um tiro, por exemplo. Já pra mostrar que ele. Tô inteiro. Que assim, eu tô inteiro, bicho. Ou você ganha de mim em 1 hora e meia, senão você, cara, você vai morrer. Então, assim, os caras sabiam no circuito, ninguém é trouxa. E os treinadores sabem que no físico, por exemplo, muitas vezes eles iam conseguir ganhar de mim. Porque na bola eles não iam conseguir ganhar, mas no físico eles iam conseguir. E eu também sabia, isso às vezes minava um pouco a cabeça, de saber que eu não podia estender muito o jogo, que às vezes eu tinha que cortar os pontos. Logicamente, às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes eu jogava com caras assim que traziam muita bola pra quadra e eu não conseguia, mas como eu tinha muita velocidade, sacava bem, muitas vezes eu conseguia, né? Mas tinha climas que eu conseguia me sentir bem, por exemplo, em Gstaad, que é um clima mais ameno, tanto o Roland Garros às vezes faz clima legal, então eu conseguia jogar em certas ocasiões, mas às vezes quando fugia muito do controle, por exemplo, Rio Open, por exemplo, Nossa senhora. mesmo pedindo para jogar o último jogo do dia, 1 da manhã, Abafadaço. é abafado, é muito úmido, às vezes pegava os caras que traziam muita bola para quadra, eram ambientes que eu sentia muito. Bola pesada. Não E meu nível de fácil. jogo caía bastante, assim, caía consideravelmente, e o principal é que eu não consegui entrar na quadra sabendo que eu tinha um plano B na manga, sabe? Sabe aquele dia que você não acerta a bola na quadra, que você tem que fazer o quê? Correr, passar a bola e esperar o cara se matar pro outro lado. Não tem, às vezes não tem o que você faz na quadra que resolva. resolva. Você tem que esperar o cara se matar sozinho. E eu, às vezes, não tinha esse plano B. Eu tinha que ganhar o jogo rápido, cara. Se eu ficasse lá no fundo, passando bola, esperando o cara errar, eu ia morrer antes que o cara. Então, isso que me pesava um pouquinho dentro das partidas. Enfim, nós temos alguém acostumado a assinar a bolinha de tênis. Tem que assinar. Por favor, Tomás. Só acaba o programa quando a pessoa assina. As pessoas vêm aqui, é o Senão primeiro, vai ficar falando aí é o até primeiro amanhã. tenista, é o primeiro tenista que vem aqui e está acostumado a assinar a bola de tênis, porque ninguém que veio aqui até hoje está acostumado a assinar a bola de tênis. Tem uma dificuldade tremenda lá, ó, como sai fácil. Tomás, obrigado demais por ter vindo. eu que agradeço. Muito legal te ouvir, legal te ver de novo e boa sorte aí na sua carreira de treinador, viajando menos. Viajando um pouquinho menos. Graças a Deus. Obrigado, Tomás. Valeu, obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado a todos pela companhia. Este foi Tomás Bellucci, aqui no Quinto Set. Em 15 dias, um novo convidado falando sobre tênis, sobre carreira, sobre vida. A gente espera você. Tchau. C6 Bank, para uma vida extraordinária.